Olá, muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Estamos iniciando neste momento o nosso estudo dos postulados da doutrina dos Espíritos. Com muita satisfação que estamos aqui realizando este encontro, estamos aqui realizando esta atividade. E antes de iniciarmos, vamos pedir a espiritualidade de luz que nos acompanha, que tanto nos auxilia, que tanto nos ampara e nos dirige, coordena as nossas atividades, com muito senso de responsabilidade que nós estamos agora iniciando, desejosos de que tenhamos êxito, de que tenhamos as sugestões, as informações e as sinalizações que nos conduzam a este estudo de forma elevada e que esses conteúdos possam nos trazer elevados entendimentos sobre a vida dos espíritos que nos é trazida através da doutrina dos espíritos. E neste momento nós teremos então a abordagem sobre um dos pilares da doutrina dos espíritos. Então, estamos iniciando com o encontro número 8, onde nós estamos falando dos pilares da doutrina dos espíritos. E vamos iniciar com essa frase, que é uma citação de um tenente desencarnado em um navio da Marinha Francesa, e ele passou essa mensagem para os tripulantes, que o avião é feito a evocação, né, que no caso é o chamado do espírito. E eis que ele emitiu essa frase: peço-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de X valor, que ele informou, que lhe devo e que lamenta não ter podido pagar antes de morrer. Então, esta foi a frase dita pelo tenente desencarnado, no século XIX, em função da evocação, né, da provocação, do convite, vamos dizer assim, feito pelos encarnados para que este tenente se manifestasse. Naturalmente, a gente vai ver ao longo da nossa abordagem que hoje em dia a gente não trabalha mais, a espiritualidade hoje pouco utiliza a evocação, né, permitindo aos espíritos, quando, naturalmente, as comunicações são sérias, as comunicações são bem estruturadas e são constituídas com o dever, com o senso útil, né, com o fim útil, e não a título de curiosidade, a título de zombaria, né? Então, quando se trata de um fim, um propósito elevado, os espíritos são espontâneos na sua comunicação. Então, nós estamos falando do quinto pilar, que é as bases, né, que dão sustentação ao espiritismo, a essa doutrina, que inicia-se na fé na existência de Deus, na imortalidade da alma, a reencarnação do espírito, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, né? Então, esses são os cinco suportes que sustentam o espiritismo, né? Então, neste momento, nós estamos falando sobre a possibilidade que os espíritos têm de estabelecer comunicação entre os dois planos, entre o plano espiritual e o plano material. Então, isto é muito importante porque este fenômeno, esta realidade é aquela que mais impressiona, podemos assim dizer, os encarnados. E provoca muito medo, e provoca muita tensão, ou então provoca muita curiosidade, ou então provoca muito fascínio e muita admiração, em função das possibilidades de comunicação. Só que na vida toda não foi desta forma, não foi compreendido desta forma, não era um fenômeno tido, principalmente pelas autoridades e pela sociedade de uma forma geral, como algo sadio. Os próprios teóricos do estudo da mente humana, inicialmente com Freud e outros, entendiam que se tratava de uma manifestação de patologia mental. As comunicações eram fruto de doenças mentais. Era como se as outras pessoas não tivessem a possibilidade de ter qualquer interação, qualquer comunicação, e somente em função de uma patologia, de uma anomalia mental. E é isso que o tempo foi passando, e a doutrina dos espíritos veio nos mostrar que não é bem essa a realidade, né? Que a realidade é outra e que a comunicabilidade faz parte da,
da doutrina dos espíritos, né? Ela é um dos elementos, na verdade, é o que une a espiritualidade com o plano material. Trazendo uma passagem do Livro dos Espíritos, quando se fala de comunicabilidade, nós pegamos esse trecho somente para darmos uma pincelada sobre a interação. Porque comunicar-se é interar, é fazer interação, interagir, aliás. E eis que, na parte 2 existe a seguinte abordagem: influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Allan Kardec fez na pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Neste sentido, e aí os espíritos responderam: neste sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, traduzindo isso daqui, Kardec pergunta se os espíritos interferem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E os espíritos nos dizem muito maior do que vocês imaginam, porque frequentemente são eles que vos dirigem, eles que vos coordenam, eles que direcionam. Então, esta é uma parte extremamente importante da gente compreender, para que não fique o sentimento de que o mundo dos espíritos é alheio ao mundo material, como se fossem coisas distintas. A interação do mundo espiritual com o mundo material é tanta, que o mundo espiritual é que nos dirige. Porém, quando ele nos dirige, não significa que eles agem por nós. Eles nos orientam, eles nos conduzem, seja para um lado positivo, seja para o lado não positivo. E isso tem que ficar muito claro para que a gente compreenda qual a natureza da interferência, qual a natureza da intervenção dos espíritos no mundo material. E eis que ele pergunta, na pergunta 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: a vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos, no caso dos encarnados, e os nossos, dos desencarnados. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Surge em vários momentos do nosso dia, da nossa vida, da, do nosso, da nossa existência, aqueles momentos em que a gente se percebe em um dilema. Às vezes é coisas até corriqueiras do dia a dia, e às vezes questões muito mais sérias, relacionadas às vezes a decisões importantes que a pessoa tem que tomar. Caso ou não caso com essa pessoa, que eu não estou certo se caso ou não. Compro ou não compro aquela casa? Eu vou me endividar. Faço ou não faço essa viagem? Estudo isso ou estudo aquilo? E é isso que fica diversas vezes a gente imposto em dilemas. E muito frequentemente, os espíritos nos induzem a um ponto de vista diferente, baseado em quê essa interferência? Baseado principalmente pela nossa afinidade com aquela situação e com a natureza da nossa preocupação. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas vão cometer um mal, vão fazer um mal, por exemplo, querem se vingar, querem fazer uma maldade com alguém, de forma deliberada, de forma planejada. Quando vai chegando perto da hora de cumprir com aquela maldade, aí a pessoa fica na dúvida: poxa, será que eu devo mesmo fazer isso? Será que vai ser bom? E aí daqui a pouco vem outro pensamento: tem que fazer porque a pessoa lhe prejudicou, você tem que devolver, você não pode ficar por baixo. E aí fica aquele conflito na mente. E eis que a pessoa é quem vai decidir para que lado ela vai. Se ela vai tomar uma ação para um lado, se ela vai tomar uma ação para o outro. No final das contas, os espíritos não nos obrigam, mas eles sim nos induzem.
nos persuadem, nos aconselham, dependendo da intensidade e do propósito daquilo. Se é algo muito bom, os espíritos de luz vão naturalmente fazer muito esforço para que a coisa aconteça. Se é algo muito mal, os espíritos trevosos vão fazer muito esforço para que aquilo seja feito. Porém, a força de contrabalanço sempre vai interagir, sempre vai ocorrer um contrabalanço, de modo que fica sempre no final a nossa escolha. Fica sempre a escolha de quem é o dono da decisão. Então, isso é importante a gente entender, por quê? Porque este processo é um processo de interferência, é um processo de comunicabilidade. Comunicação através não só de comunicações verbais. A gente vai falar um pouco sobre mediunidade. Então, não está relacionado apenas à manifestação escrita, não está relacionado apenas à manifestação de materialização, não está relacionado apenas à cura, não está relacionado a aroma, está relacionado com interagir. Basta ver que a gente consegue se comunicar através de linguagens não verbais, através de um olhar. As pessoas que se entendem percebem o olhar da outra, o que quer dizer. Existe a comunicação pelo pensamento. As pessoas se ligam pelo pensamento. Uma pensa na outra, daqui a pouco a outra lembra, e aí liga. Olha, eu estava pensando em você agora há pouco, que coincidência você me ligou. Então, existe a interação que não é só a interação comunicacional de linguagem verbal. Existe a comunicação que é pela simples troca de energias, pela simples troca de informações. Aí ele pergunta, na parte 461, Allan Kardec, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? E aí os espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem no primeiro impulso. Então, aquele que surgiu de primeiro momento para que fosse feito algo, este é um pensamento próprio. Quando surge a dúvida ou quando surgem outros pontos de vista, a tendência é que sejam espíritos nos induzindo através de telepatia, através, às vezes, até de comunicação verbal, que é captada pelo nosso espírito, mas não é captada pelo nosso ouvido material. Apesar de muitas pessoas ouvirem, muitas pessoas verem, muitas pessoas escutarem, presenciarem materialização. Então, este processo ocorre com muita intensidade para uns, com não tanta intensidade para outros, mas ocorre para todos nós. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Ou seja, fica sempre a nosso cargo estas decisões. O assunto tem a ver, mas ao mesmo tempo ele não é diretamente falando sobre comunicabilidade, mas que nós fizemos questão de trazer é para mostrar como que existe a interferência, como que existem as interações. Então, assim, não existe não é como uma vida lá, os espíritos lá e a gente cá, como pensavam os antigos, como pensavam antigamente nas leis mosaicas, né? E até hoje muitas pessoas pensam assim, pensam que o mundo dos espíritos é um mundo sequer existe, ou então que se existe é algo totalmente inacessível. É um Deus que a gente nunca vai chegar perto, e sim é um Deus que a gente tem que temer apenas como algo que a gente vai apenas venerar e não para a gente vai sentir. Então, o mundo dos espíritos interfere, tem comunicação conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro. Basta lembrar que todos nós vivemos momentos de dilema, todos nós vivemos mudanças drásticas de opinião sobre determinado tema. Então, isso tudo acontece pela nossa possibilidade de captar essas emanações, essas comunicações. E eis que nós vamos falar um pouco sobre as bases da comunicação. A gente não vai abordar esse tema todo hoje, é um tema muito amplo, mas a gente vai falar sobre alguns aspectos da comunicabilidade.
Então, comunicabilidades com os espíritos, elas se deram sempre ao longo de toda a existência. Os seres humanos, a vida inteira, foram receber essa interferência. Por quê? Porque o mundo dos espíritos sempre existiu e o mundo material ele foi se aprimorando. O planeta Terra não é um planeta eterno. Ele teve uma data de nascimento, ele teve um momento onde ele foi construído, e existirá um momento em que o planeta Terra não existirá mais, é um processo de renovação. Mas a espiritualidade é eterna. Então, a comunicação, as relações entre os espíritos e o plano físico, o plano material, sempre existiram. Entretanto, em função do desconhecimento das pessoas, ele não era tratado como nós conseguimos entender hoje, em função, inclusive, da própria doutrina dos espíritos, que veio nos trazer essas revelações. Então, assim, durante muito tempo era tido como bruxaria, era tido como, a gente citou o exemplo de Freud, era tido como espíritos bruxos, maldição. Aí daí vem muito também das instruções que a própria ficção científica, livros, romances, filmes, trazem a ideia dos fantasmas, da coisa fantasmagórica, dos filmes de terror. E no imaginário popular, tudo isso vai ganhando contornos de algo sobrenatural e não algo natural. Com o passar do tempo, os seres humanos foram sendo expostos constantemente a manifestações de comunicabilidade. Eis que no século XIX, no final da primeira 50 anos, na primeira metade do século XIX, os estudiosos, os fenomenologistas, perceberam que existia ali uma inteligência naquelas comunicações, naquelas manifestações, podemos assim dizer. E eis que surgiu então um axioma, né? Surgiu então uma máxima. Por trás de toda manifestação existe uma causa inteligente. Nada daquilo era por acaso ou fruto de um movimento descontrolado da natureza. Por trás de toda interferência no plano espiritual, no plano material, existia uma inteligência por trás, existia um motivo por trás. Em, em cima dessa realidade, em cima desse fato novo, vários estudiosos, várias pessoas se dedicaram a estudar e a observar com muito mais critério os fenômenos das manifestações inteligentes. E eis que iniciou-se, então, a comunicabilidade propriamente dita, controlada. A comunicabilidade em que o encarnado conseguia compreender o que estava acontecendo. E o primeiro movimento, depois dessas batidas, depois das pancadas nas paredes, depois dos ruídos, vieram os movimentos de mesas girantes, que eram instrumentos utilizados pelos encarnados para que os espíritos pudessem interferir e trazer mensagens através de movimentos que expressavam respostas para determinadas perguntas. Hoje em dia, ainda muitas pessoas utilizam não as mesas girantes, mas fazem essas reuniões com o intuito de se comunicar com os espíritos. Através, às vezes, até adolescentes fazem essas brincadeiras, às vezes pessoas em centros espíritas, em outros institutos fazem invocações para que recebam ali comunicações de espíritos. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Eis que entra em cena, então, Allan Kardec, depois que ele toma ciência das mesas girantes. Ele foi convidado a estudar, a fazer parte dos grupos de observação, e ele se interessa, porque ele era um profundo estudioso do magnetismo, ele era um profundo estudioso e muito interessado pelas leis da atração magnética. Como é que se dá esse fenômeno de magnetização e tal. Então ele, através disso, ele se interessou e aí ele recebeu, neste exercício dele, ele recebeu um convite para fazer parte desses estudos e
para que ele fizesse parte, então, desta grande missão, esta grande obra, uma obra que mudou o curso da história do mundo, que é a codificação da doutrina dos espíritos. Então, Kardec entra em cena como sendo um indivíduo que foi escolhido e foi preparado pela espiritualidade para codificar esta doutrina que a gente está estudando hoje, para organizar estas informações e trazerem-nas de forma estruturada. Como que se deu este processo? Através de mediunidade. A gente vai falar sobre o que é mediunidade. Então, através desta comunicação inteligente, o ser humano já tinha experimentado outras ferramentas, inclusive, e agora ele já tinha recebido formas diferentes de comunicação, e eles passam, então, os espíritos passam a trazer mensagens muito mais elaboradas, que foram reorganizadas, que foram sistematizadas por Allan Kardec, e naturalmente um grupo de trabalho, ele como sendo o espírito responsável por conduzir, o ser humano, vamos dizer assim, responsável por conduzir esse trabalho da codificação. A codificação foi um exercício de comunicabilidade dos espíritos e veio explicar como se dá essa comunicabilidade, veio nos mostrar como se dá essa comunicabilidade. E aí fica uma pergunta: como é que Kardec foi então induzido, vamos dizer assim, ou convidado? De que forma foi feito isso? Através de uma comunicação, através de uma mensagem que ele recebeu dentro das mesas, dentro das reuniões. Ele recebeu visitas em desdobramento, a gente vai falar também sobre desdobramento. Ele recebeu essas comunicações, dando ciência de que ele seria o responsável pela codificação. E estas comunicações se deram por intermédio de espíritos extremamente elevados, organizados e coordenados pelo Espírito de verdade, que foi o Consolador prometido por Jesus. Então, todo este trabalho de comunicação vem nos trazer muita luz sobre as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. O que para muitas pessoas é algo ainda fantasmagórico, é algo surreal, é algo extraordinário. Trata-se basicamente de uma das bases do Espiritismo, que é a possibilidade de interferência, de interação entre as comunicações. Então, falamos aqui agora, até agora, sobre a codificação, entendendo os primeiros momentos desta comunicabilidade estruturada, desta comunicabilidade já melhor conduzida e compreendida pelos encarnados. E aí nós vamos agora falar o que nós falamos sobre como se dá esse processo de comunicação, e nós vamos falar sobre mediunidade. O que é a palavra mediunidade? A palavra mediunidade vem de meio, vem de mediunidade. Então, o que seria o médium? A mediunidade é o atributo do intermédio entre a espiritualidade e o mundo material. Se todos nós somos dotados de possibilidade de interferências, de recebermos interferências, e nós também interferimos no mundo espiritual. Então, se todos nós temos essa possibilidade e temos essa faculdade, significa que todos nós somos, de uma forma ou de outra, com uma intensidade maior ou menor, mas todos nós somos médiums, somos meios de comunicação. Uns com outros atributos, outros com poucos atributos. E por que eu fiz questão de frisar que o homem encarnado interfere também, ele se comunica com o plano espiritual? Através da emanação de energias positivas, elevadas ou inferiorizadas. Que tipo de energia são energias elevadas? As orações, os pensamentos purificados, os pensamentos elevados, a desmaterialização da sua vida. E quando nós falamos de desmaterialização, significa que não é que nós vamos abrir mão da vida material, mas nós vivemos uma vida de plenitude espiritual, de busca pela espiritualização, sabendo nós que a vida material não é o fim. Esta vida não é o fim.
Não existe aquele conceito de que curtir na vida doidado porque só temos essa vida e a gente tem que curtir mesmo, então não existe isso. As pessoas que já têm isso trabalhado na mente conseguem perceber que nós somos espíritos encarnados, então nós fazemos parte de um plano, de um mundo que não é este aqui. Estamos aqui de passagem. Então, nós, através das nossas emanações energéticas, fruto de nossos pensamentos, fruto de nossas ações, de nossas verbalizações, dos nossos atos materiais, a gente interfere no plano espiritual. De que modo? Através do envio de energias deletérias, energias ruins, ou energias positivas, energias elevadas. Existe o mundo que nós compreendemos, o mundo material e também o mundo espiritual são construções de todos nós espíritos, sejamos nós encarnados, sejamos nós desencarnados. Muita da, muito dos problemas que nós temos no nosso planeta, em termos de violência, em termos de promiscuidade, em termos de corrupção, em termos de egoísmo, são fruto das nossas emanações energéticas, porque cria no mundo um lixo. É como se o planeta fosse um grande depósito de lixo. Então, a grande maioria das pessoas possuem pensamentos, possuem energias extremamente tóxicas. E essa energia ela é emanada para o plano espiritual, ela fica pairando na atmosfera. E aí, qual é o trabalho da espiritualidade? O trabalho da espiritualidade elevada é fazer a limpeza desse processo, da mesma forma que nós temos a limpeza em nível material, através das equipes de coleta de lixo, de coleta seletiva, de reciclagem. O mundo espiritual também tem equipes de coleta, equipes de limpeza. O que seria o passe? É uma troca de fluido, mas é um processo de limpeza áurica, limpeza do nosso corpo espiritual. Então, o plano espiritual ele é povoado por energias oriundas, muitas delas das mentes dos encarnados. Palavrões, agressividades, pensamentos ruins, tudo isso interfere diretamente no plano espiritual. E é com estas energias que os espíritos trevosos interferem de volta na gente, porque eles recebem essas emanações, eles identificam o tipo de emanação, eles identificam a natureza daqueles pensamentos, daquelas energias e devolvem atrás da pessoa, vai atrás daquelas pessoas. Cria uma conexão com aqueles seres, e então a partir daí existe uma grande afinidade, existe um grande vínculo, uma grande ligação. Os pensamentos deletérios, os pensamentos ruins, eles são uma das grandes formas que nós nos castigamos, a gente se castiga. Por quê? Porque o simples pensar mal de alguém para outra já estabelece ali um vínculo entre as duas pessoas. Não é porque a pessoa não fez o mal, não é porque a pessoa não praticou maldade que ela está livre, não. A emanação mental, a emanação de pensamento, ela provoca um vínculo com aquela pessoa, porque ela recebe a energia. Ela pode não ser afetada, mas ela recebe a carga energética. Então, quando eu penso mal de alguém, ou então quando eu penso com sensualidade sobre alguém, ou então quando eu penso com desejo de vingança, essa energia vai até lá. Ela pode não atacar a pessoa, chegar, mas eu criei um vínculo com aquela pessoa. Então, significa que ao longo do dia, se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma energia neste nível, eu estou criando vínculos constantes, porque não fica barato. Não fica, isso não é de graça, né? Não vai ficar por isso mesmo. As pessoas precisam. Se eu penso mal de alguém, se eu tenho aquele sentimento de inveja, de ciúmes, de raiva daquela pessoa, eu preciso tratar esse sentimento com aquela pessoa, com relação àquela pessoa também. Eu posso não ter dito nada, eu posso abraçar ela, posso dar beijo, porém, as minhas energias mentais direcionadas para ela podem ter feito mal a ela, como também não ter feito, porém, o meu pecado, o meu erro, precisará ser recuperado. E aí existirá um momento em que eu deverei retribuir, eu deverei reconstruir esse pensamento, essa energia. E é aí que a gente peca muito, porque a gente reluta, insiste em se manter nesses sentimentos.
tá bom? Então, essa mediunidade, ela se atua de diversas formas. A gente vai falar sobre isso na próxima semana, porque é um assunto mais extenso. Porém, mediunidade está relacionado justamente com o intermédio entre a matéria e a espiritualidade. Pessoas que veem espíritos, pessoas que conseguem psicografar, pessoas que conseguem estabelecer um entendimento de mensagem, ouvem mensagens, ou então tem os videntes, aquelas pessoas que visualizam, então conseguem prever alguma coisa que vai acontecer. Isso existe? Claro que sim. É um processo de comunicação. Comunicabilidade não verbal. E aí entra esse processo de comunicabilidade não verbal, porque muitas vezes a gente entende que a, a comunicação é somente por intermédio da psicografia, ou então com a manifestação, como a gente até está vendo aqui nessa ilustração, né? Uma pessoa que, isso aqui está representando uma pessoa que está vinculada a um espírito em estágio de desequilíbrio muito grande, e ela está usando, esse espírito está usando esta encarnada, que está aqui na mesa, como uma médium, para se manifestar. Então ele está ligado a essa pessoa e está fazendo uso do corpo dela. Eis que o mentor está aqui, o grande líder da reunião, recebendo energias, que é um processo de comunicação. Ele está recebendo energias de um espírito elevado, que naturalmente são os mentores espirituais da casa, criando uma ligação energética com o alto. Por quê? Para que exista fluidez, exista luz nessas nessas reuniões, para que as trevas não operem, porque esta é uma reunião de doutrinação, esta é uma reunião de comunicação com os espíritos que se encontram em necessidade de amparo. Então é utilizada a energia vital dos seres encarnados pelos espíritos elevados para que possam interagir com este espírito que está desequilibrado, para que ele possa pelo menos abrir o coração para receber o socorro. Então, este aqui é o processo. E observe que existe uma transmissão de energias da mente do diretor da casa ou do líder da reunião, que é encarnado, com o coração do espírito trevoso. E observe que a médium está com transfiguração, ela está com o rosto transtornado, ou seja, ela está materializando as energias que esse espírito obsessor está emanando para ela. E aí ele vai, neste processo, ser reorientado, se ele der espaço para isso. Geralmente, esses espíritos se encontram em um estágio muito avançado de desequilíbrio e eles foram conduzidos para essas reuniões justamente para que eles recebam um tipo de energia que a gente vai ver em um outro momento, que são energias materiais que são extremamente valiosas para o processo de resgate. É necessário a energia vital. E para isso é que existem os encarnados. E aí essas pessoas estão aqui fazendo o quê? Essas que estão aqui sem participar. Não é que elas não estão participando. Elas estão sim participando através de mentalizações, através de orações, através de concentração, para estabelecer um vínculo com a espiritualidade de luz e fazer com que essa energia positiva possa circular mais livremente dentro deste momento, deste ambiente. Então, este é mais ou menos o processo como se dá esta comunicação. Tá? Naturalmente, neste caso aí, está acontecendo sim comunicação verbal, porém está acontecendo muita comunicação não verbal. Muita comunicação não verbal. E aí seria justamente os aromas, os cheiros, os ruídos, as visões, as imagens turvas, objetos que a gente não viu, então viu vultos. A questão toda é que o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se preparar sempre, se conscientizar de que são fenômenos naturais. Não significa que a gente queira que esses fenômenos ocorram, mas que são fenômenos naturais. Eles ocorrem por uma necessidade, fazem parte do processo. E aí a gente pode, sim, por intermédio do nosso domínio mental, por intermédio da canalização energética nossa, pelo equilíbrio harmônico do nosso lar, a gente pode abrir ou fechar as portas para esse tipo de interferência. Ok? Então, nós estamos aqui falando sobre comunicabilidades não verbais. Quando você vê um vulto,
Quando você sente um cheiro do nada, a pessoa está em casa, arrumando um banheiro, arrumando a casa e tal, observe que geralmente esses cheiros geralmente vêm em momentos que a gente está com a mente até um pouco atribulada. Aí sente cheiro de cigarro, sente cheiro de bebida alcoólica, às vezes sente algum cheiro de murrinha, um cheiro ruim. Ou em outros momentos a gente pode estar em um momento mais equilibrado, mais tranquilo, aí sente cheiro de flores, sente cheiro de algum perfume, alguma coisa. Geralmente são cheiros de flores, porque os espíritos conseguem se comunicar através dos cheiros, dos aromas, né? Às vezes é uma movimentação, às vezes é um vento diferente. Então, tudo isso são processos de comunicação. Agora, a gente não precisa ficar impressionado com isso, ficar bitolado. Ixi, Maria, ventou. Será que foi algum espírito que quer falar? Não, necessariamente. A natureza está aí para isso, né? Então, a gente não pode achar que tudo também é em função de alguma comunicação que quer se estabelecer. A natureza se comunica com a gente o tempo todo, é um processo natural. Tá? Então, nem sempre as coisas têm justificativa, são porque estão acontecendo ali, por livre-arbítrio de um, por livre-arbítrio de outro. Então, existe toda essa situação. E eis que a gente prepara o ambiente para receber ou não essas comunicações, através das nossas, como eu falei, é importante frisar muito isso, através das nossas emanações energéticas, através da forma como nós nos comportamos mental e psicologicamente e emocionalmente, a gente atrai ou repele espiritualidade positiva ou negativa. Então é assim que se dá. E aí, falando sobre esse processo, a gente também aborda os sonhos e a comunicabilidade. Por que isso? Porque sonhar são manifestações espirituais. São manifestações do espírito. O corpo está em processo de descanso. E muitas vezes o corpo é utilizado. A interação do espírito no plano onde ele se encontra é tanta. E ele continua ligado naturalmente ao corpo. O corpo não é abandonado, o espírito não está solto. Ele está vinculado ao corpo, mas ele pode peregrinar, viaja às vezes para outros continentes, viaja às vezes para outras cidades, muitas vezes fazem viagens de incursão, muitas vezes existem pessoas encarnadas que sequer se dão conta, mas que fazem parte de equipes de socorro, cedendo energia vital para fazer trabalhos de resgate no plano espiritual. Por isso que muitas vezes a pessoa acorda bem, acorda feliz, não acorda triste, mas acorda cansada. A pessoa diz, poxa, dormi, mas parece que não dormi. Isso é muito em função do uso da energia, né? A pessoa consentiu, aprovou o uso da energia dela para auxiliar a espiritualidade, então ela vai e cede a energia. A energia vital é, como o próprio nome diz, a energia que nos dá vida. Então, quando é como uma bateria, uma carga de bateria, né? Quando a gente baixa a bateria, nossa luz fica um pouco fraquinha. E os espíritos sabem disso, né? A espiritualidade superior sabe disso, e eles, naturalmente, não nos deixam desfalecer, até porque o uso indevido da energia vital pode trazer sequelas para o resto da vida material, ele pode trazer sequelas sérias. E a espiritualidade é muito prudente, naturalmente, né? Mas um uso indevido, um uso além da conta, muitas vezes até por querer, pelo encarnado querer, em desdobramento, ele vai e participa. Porém, a espiritualidade, como não tem interesse que ninguém se machuque, que ninguém seja flagelado, devolve o corpo, devolve o espírito para aquele corpo, e ele retorna e vai precisar de um dia, ou dois, ou três, para se restabelecer energeticamente. Agora, muitas vezes acontece também da pessoa acordar assim e acorda intranquila, acorda mal, de mau humor, não dormir direito, eu preciso dormir mais não sei quantas horas, mas é o tipo de resgate, de recuperação, que não tem sono que vai garantir. Por quê? Porque aí já é cansaço espiritual, cansaço emocional, cansaço psíquico. Em função de quê? Em função de más companhias no plano espiritual, em função de hipnose que pode ter passado, em função de ter cometido crimes no plano espiritual, de ter feito mal a alguém no plano espiritual e perdeu, foi vampirizada, perdeu energia.
Existem diversos espíritos que não conseguem simplesmente terem noites boas de sono. Por quê? Porque estão em um processo de vínculo tão forte com a espiritualidade inferior que não já passa praticamente a vida inteira tendo roubo de energia, porque é com aquele tipo de natureza de energia que está vinculado. Então ele perde muita energia, porque é vampirizado. Os espíritos do mal não vão fazer nada de bom para os encarnados, ao contrário, tudo que eles precisam é da energia vital, é como se fossem ladrões, que são ladrões de energia, né? Então eles roubam a energia e a pessoa de fato se acomete de doenças e não sabe de onde vem aquela doença, se acomete de faltas e a pessoa não sabe de onde vem. Então é uma situação que a gente é que tem que sair disso através de quê? Através da mudança dos nossos padrões de pensamento, através de mudança dos nossos padrões mentais, se preparar melhor para dormir, buscar estar em ambientes espirituais mais elevados através da mudança de hábitos. Se libertar daqueles sentimentos de vingança, de remorso, de rancor, de ressentimento contra as pessoas. Então, através desses hábitos, dessas mudanças que a pessoa precisa se empenhar, não dá para a gente querer se libertar de mal-estar, de sofrimento, sem a gente fazer nenhum tipo de mudança, porque não, além de tudo, tudo que nos acontece é deliberado por nós mesmos. Nós escolhemos, inclusive, o gênero das provas que a gente vai passar, o gênero dos sofrimentos, o que tipo de problemas a gente vai estar exposto, todos nós escolhemos. Se não escolhemos no planejamento encarnatório, a gente escolhe pelas nossas ações do dia a dia. E aí a gente reclama, a gente esbraveja, porém não quer mudar o padrão mental, não quer mudar o padrão psicológico, o padrão emocional. E aí continua nessa ciranda, praticamente aprisionado naquele círculo. Mas é isto que nós tínhamos a abordar hoje, né, neste primeiro momento. A gente naturalmente vai falar mais sobre mediunidade na próxima semana, mas para não ficar extenso, nós vamos limitar o nosso tema a esse hoje, né, com muita satisfação de termos trazido aqui essa abordagem, até para a gente refletir, rememorar o que é que está passando pela nossa necessidade em termos de entender a comunicabilidade dos espíritos. Tá bom? Então, é isso. Tem alguma observação? Você quer fazer boa noite? Tudo bom? Quer fazer alguma observação? Quer trazer alguma dúvida? Fazer algum comentário, Carol? Oi, Léo, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tá, tudo ótimo também, maravilhoso. Tudo em paz. Então, então tá bom. Nossa, é bastante o contexto, né? Sim, Nossa, e a gente pensa, como que a gente, né? Nem sei se é a palavra é inocente, é leigo, né? Como que a sim. gente. Eu sempre assim, achei que comunicabilidade mesmo era só pegar quando a pessoa tá com o espírito mesmo, e ali que é comunicação, que não tinha nada, né? Que isso daí não era essa, não tinha outros tipos de comunicação, né? Nossa, Uhum. muito interessante. Porque várias vezes, né, você às vezes é aquela coisa, né? Eu tô conversando comigo mesmo, né? Sim, 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 sim. E é uma É comunicação quase um diálogo, né? justamente, justamente. E a gente tem essa interação constante, todo o tempo. A gente está em contato com o plano dos espíritos através de comunicação com entes queridos, às vezes nem tão queridos assim, né? Então existe de fato uma grande janela para a gente entender, para que a gente compreenda, né? E outra coisa, muito dos nossos males, muito dos nossos sofrimentos se dão em função de não compreendermos isso, sabe? A gente não compreender que existe ao nosso redor toda esse universo do qual nós fazemos parte, né? E aí a gente fica sem compreender de onde é que vem tanta coisa, de onde é que vem tanto problema, de onde é que vem tanta situação, que vida é essa e tal. E a pessoa está ali verbalizando, nem se dá conta de que aquela energia está emanando ao redor dela, está fortalecendo cada vez mais esses padrões.
né? Esse é o grande. Olha que assim, existem diversas linhas de estudo, existem diversas linhas de trabalho, programação neurolinguística, as terapias, a própria psicologia, tudo isso é braço da espiritualidade atuando, né, para que a gente de fato tenha informação não só em função da doutrina dos espíritos, mas por todas as linhas, linhas de psicologia, de terapia, de meditação, de enfim, né, de várias e várias formas, para que a gente, de fato, não entenda que comunicabilidade é uma coisa exclusiva da doutrina dos espíritos, mas sim como um fenômeno natural, algo natural da vida. Nossa, é bem interessante, e é bastante contexto, né, para estar tendo entendimento, né? Isso, exatamente. Você tem alguma coisa que você queira perguntar, alguma dúvida que você queira aproveitar, eu ensejo para trazer, para você estar tranquilo, ficou fácil o entendimento, o que é que você achou? Não, ficou fácil o entendimento, deu bem, é situação bem assim que a gente acaba passando, né, no Uhum, dia a dia nosso, que, né, acaba nem se tocando, que às vezes é uma comunicação, né? Eu nem pensava nisso. A única comunicação que eu achava é quando a pessoa recebe o espírito daí, que eu achava que tinha, né? Mas não essa a questão da consciência, né? Que a gente fala, minha consciência e tal. Nunca uhum. tinha pensado nisso. É por aí. É igual a gente falou, né? Igual um diálogo quase tem hora, né? Isso. Você Você quer ver um pensa uma exemplo? coisa, daí você vai outra, e aí vai. Isso. A prece, né? O que é a prece? A prece é um processo de comunicação estruturado. Nós Uhum. aprendemos, às vezes, a repetir uma determinada oração. É como se fosse uma receita, como se fosse um comando cabalístico, né? Abracadabra, Uhum. cabracabim. E aí Uhum. você vai ali, é, recita o Pai Nosso, peça de ser orações importantes para que a gente leia, para que a gente verbalize, mas que a gente mentalize o que a gente está falando. Venha a nós o vosso reino. Não é só eu dizer. Aí a pessoa pergunta assim: o que quer dizer venha a nós o vosso reino? Você compreende? Não, eu só faço falar assim, porque a oração é assim. Pra Não, não tem que entender mentalizar. isso, tem que vivenciar, sentir o que você está pedindo, o que você está falando. Então a Uhum. prece é uma emissão, é um e-mail que a gente manda, um e-mail espiritual, é uma carta lá que você faz e manda, e a espiritualidade capta essa mensagem. Ela Uhum. capta e ela estrutura aquilo ali e faz toda uma análise de aplicabilidade daquilo, da necessidade como é que eu posso dizer, da finalidade daquela oração. Porque, por exemplo, tem pessoas que oram pedindo uma riqueza, por exemplo. Oh, meu Deus, que Deus me ajude, Deus, meu Deus, me ajude a conseguir esse emprego, essa promoção, para que eu possa ganhar mais e tal. Mas no fundo, ela está falando aquilo ali, pedindo a Deus e tal, mas a mente está pensando em outra coisa. Está pensando, oh, vou gastar o dinheiro, vou fazer isso, vou comprar um terreno, vou gastar com farra, vou fazer não sei o que tal. Então, é o sentimento da ambição. Porque a gente não engana a espiritualidade com o pensamento. A espiritualidade sabe do que a gente está pensando. Então, a pessoa pensa que Uhum. na oração você está ali emitindo uma mensagem pura, mas o que vai valer é o que está saindo da mente da pessoa. E aí é que entra a questão, porque a gente, um dia desse, por exemplo, uma irmã me perguntou, né? Eu falei assim: olha, ora pelo seu irmão, ora muito por ele e tal. Aí lá eu vou fazer o Pai Nosso, fazer a Ave Maria, né? Essas que eu faço, eu digo: olha, você pode conversar com ele, você pode pedir a Deus, o que é que você quer que aconteça com seu irmão? Converse com Deus, converse com ele, peça ajuda dos espíritos, como se você estivesse falando alguma coisa, uma conversa mesmo. Não precisa ser uma Ave Maria cheia de graça, porque a pessoa repete aquilo ali. Não é que a oração não sirva, mas que você vive em si. Então, só verbalizar 10, 20 vezes aquilo ali, como tem gente que faz o texto, né? Fica ali bolinha por bolinha, bolinha por bolinha, a manhã toda ali. Mas a cabeça tá, ou eu vou no mercado mais tarde, depois eu tenho que ir no shopping, depois eu tenho que passar por dentro na costureira para ver se a roupa tá pronta e tá ali. Ave Maria. Não tá surtindo efeito nenhum. A pessoa só tá gastando tempo ali. Ah, mas não tá fazendo mal a ninguém. Sim, mas também não tá fazendo bem. Aí fica no 0 a 0. Quando a gente pensa, tem que entender que a espiritualidade está aí para poder atender o que é preciso ser feito. Então você olha,
Eu quero tanto que meu sobrinho melhore, que ele fique bem, mas também se for da vontade de Deus. Quero que o coração dele se abra, né, e que o Pai maior decida o que vai ser feito, mas eu gostaria de pedir que se for do merecimento dele, que ele receba a cura, né, e que se a cura for o desencarne dele, que venha, porque a gente sabe que Deus nunca vai punir nossos filhos, então eu quero que a espiritualidade entenda isso, se puder dar oportunidade a ele ficar um pouco mais com a gente aqui e tal, é assim, né, aí naturalmente as coisas acontecem de um jeito ou não, mas sempre para o bem da pessoa, né, então a prece é uma comunicação que nós temos com a espiritualidade. E a resposta virá de uma forma ou de outra, ela não fica sem resposta. Às vezes não vai acontecer o que a gente está querendo que aconteça, porque a, a, os espíritos socorristas eles não são office boy, não são motoboy de para poder levar mensagem, né? Eles estão para nos velar, pela velar pela nossa evolução. Então a prece é um excelente meio de comunicação, uma excelente mensagem, aliás, né? Uma forma da gente se comunicar bem com a espiritualidade. Tá bom, Carol? Mas É e aquela, aí? é aquela coisa, né? Vamos dizer, não tem um roteiro, né? Você pode conversar do seu jeito e pedir do seu jeito e falar do seu jeito. Tem gente que acha que tem que ter um roteiro para pedir alguma coisa, tem que rezar uma coisa, depois tem que rezar outra, e não tem, né? Uhum, Vamos dizer assim, muitas vezes, quando tempos atrás, desde época quando você vai fazer primeira comunhão, tudo, né? Daí às vezes tem um roteiro, aquilo ali certinho, né? Não estou falando que é errado, mas a gente uhum. vê que né, Aqueles uma prece rituais ali. que você pede, né, com todo o seu coração, com a sua fé, tudo é o que importa, né? Sua Isso. fé. Agora não tem um contexto, uma regra, né? Uhum, exatamente, é isso mesmo. Então você tá lá, se afligindo. Você tá aí na sua vida. Você, poxa, eu não sei, Deus, eu não tô bem, eu não tô me sentindo legal, sabe? Eu queria que você me desse uma luz aí, me ajuda, alivia um pouco aí a barra, né? Porque tá difícil, clareia aí a minha vida aí por um tempo. Nem que depois eu volte a poder passar por isso em outro momento, mas eu não tô num momento bom, cara. Me dê essa trégua aí, na moral, por favor, Deus e tal. E aí a pessoa vai dizer assim, poxa, por que que ela tá pedindo isso? Os espíritos sabem, poxa, ela não quer fraquejar, ela tá querendo um pouco de tempo para poder ela cuidar de outras coisas que são importantes, então, poxa, vamos ajudar ela? Vamos botar uma pessoa para poder auxiliar ela com isso, vamos trazer para ela um pouco de refrigério, né? Então agora vamos colocar ela dentro do caminho da espiritualidade, para ela não desviar, para ela não se seduzir com as coisas materiais. Então não vamos facilitar a vida dela, mas vamos dar mais força para ela, né? Vamos fazer as coisas acontecerem com mais acerto, para ela ver também, para ela acreditar na espiritualidade. Senão a pessoa fica descrente. E aí a gente ajuda ela também a fortalecer a crença dela e tal. Não que ela vá ter a dizer assim, ah, tá vendo? Fez minha vontade. Não é isso. Mas para que a pessoa, quando pensar que não, ela se percebeu, olha, aquilo resolveu, eu consegui resolver o problema, gente do céu, coisa boa e tal. E aí você vai ganhando, né? Mas foi em função de quê? Que rezou 30 Pai Nosso, que rezou 30 Ave Maria? Não. Não é porque soube se comunicar, soube pedir, soube agradecer, né? Soube confiar. Então é sobre essas questões, né, que a gente geralmente trata. Uhum, sim. E a questão também que às vezes a gente acorda, mas né, é difícil até acordar, né? Às Uhum. vezes acontece também, mesmo, né, você tendo energia positiva, pedindo, né? Mas, nossa, hoje mesmo eu acordei, o celular despertou, daí eu fiquei dormindo ainda, daí eu falei, nossa, tem que levantar, senão não faço o que eu tenho que fazer. Mas, nossa, o dia inteiro eu fiquei cansada, com sono, tem hora que parece que o cérebro não raciocinava direito. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu acordo de madrugada, né? Então, Uhum. vai chegando esses horários, o sono já vai batendo, mas assim, até eu Sim. dormir demora um pouco, né? Mas aí Uhum. eu deito também, não dá tempo de nada. Se eu tiver com o celular na mão, alguma coisa assim, eu durmo, não mexo em Perca no nada. chão, né? Apago, apago, só no outro dia quando o celular desperta.
Mas a Isso é gente tenta, bom. né? Pedir tudo, mas tem dia que acontece. Uhum. Hoje, por exemplo, é engraçado que você está tratando, né? Hoje, por exemplo, eu, antes de vir, dia de quarta-feira, começa mais ou menos, eu nunca termino, né? Nunca participo até o final, mas tem uma reunião, é uma doutrinária também, de um grupo que chama Terapia do Amor, que tem aqui em Laura de Freitas e tal, e aí recentemente o pessoal me acrescentou, e eu estou participando pela segunda vez. E o tema hoje foram os descansos. Depois eu vou até pegar esse vídeo e vou compartilhar com Uhum. você, vou compartilhar com o grupo, porque fala sobre os tipos de descanso. Não é só o descanso, na verdade, não são os tipos de descanso, mas são os 7 descansos que a gente precisa ter. E aí fala do descanso Nossa, que físico, interessante. fala do descanso emocional, fala do descanso. Porque muitas vezes é aquela história, você fala, poxa, eu estou dormindo até 8 horas, eu durmo 9, 10, mas acordo cansada. Significa que talvez não é o seu físico que está precisando de descanso. Às vezes é a sua mente, às vezes é o seu emocional, às vezes é uma outra questão, é uma questão relacionada com a sua criatividade, às vezes é um descanso mental que a pessoa precisa ter. E isso reflete no quê? Reflete no cansaço que a pessoa simplesmente dorme, mas acorda arrasado. Né? Então a gente tem que ter, eu vou atrás desse vídeo que ele até compartilhou aqui, mas eu vou passar para você, vou passar para o grupo, porque é interessante a gente perceber que às vezes a gente pensa que é só deitar e dormir. Mas como você falou, pô, Léo, eu acordo ruim, acordo mal, acordei mal hoje e tal. Ainda mais você que é um atleta, então você tem uma questão do desgaste físico também, em função das maratonas, você participa das corridas e tal. E aí você diz, ué, mas eu tenho energia para correr. Mas se eu tiver que correr agora 10 quilômetros aqui, eu vou correr numa boa. Então não é o físico, de repente, mas é alguma É. coisa relacionada com o aspecto mental, aspecto psíquico, algum aspecto emocional, e nós de fato precisamos estar atento a essas outras áreas de descanso, correto? E aí, às vezes, a gente não está dando a devida atenção, né? A gente está se preocupando mesmo só com achando que o nosso. E o pessoal tudo falando, pô, pior que acontece isso comigo mesmo, eu durmo e eu não descanso nada, e a outra dizendo eu fico muito agitada e mexo no celular, e aquela história toda. Então, a Uhum. gente reflete sobre isso e vê, né, que de fato alguma coisa pode estar errada aí, né? A gente pode estar com cansaço que não é físico, né? E aí a gente precisa, eu vou atrás dele, citou aqui, eu vou atrás desse vídeo e vou compartilhar. E vale a pena vocês assistirem. Ah, bem legal, Léo. Compartilha sim, vou assistir. E mais? Mais alguma coisa que você queira saber, que você queira perguntar? Não, por enquanto não. Vai surgir alguma curiosidade, alguma pergunta, daí eu envio para você, para me Pronto. ajudar. Perfeitamente. Então, eu queria desejar a você uma boa noite, queria desejar que a espiritualidade possa nos auxiliar sempre. Muita gratidão pelo momento que nós tivemos, pela nossa reunião, por Deus ter nos dado força, por Deus ter nos dado perseverança, para continuarmos compenetrados, continuarmos aqui envolvidos neste trabalho de esclarecimento próprio. E é bom a gente sempre lembrar que a espiritualidade, isto que nós estamos fazendo, também é um processo de comunicação com a espiritualidade, porque existem muitos seres espirituais que precisam desses esclarecimentos, né? Nós precisamos, eu também, porque assim, tudo que a gente conversou aqui vem para mim primeiro, né? Então eu fico refletindo nessas coisas depois, assim, a minha mente não para depois que a gente acaba, eu fico lembrando, poxa, aquilo e tal, que legal, que muitas vezes a gente não utiliza o conhecimento, não desfruta, né, da mensagem e tal. E eu fico muito grato por isso e pela permissão que a espiritualidade nos deu, que a gente possa ter uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso reparador, não só para o nosso corpo, mas também para o nosso espírito, para a nossa mente, para as nossas emoções, para que a gente possa ter uma quinta-feira de luz e para nós e para nossos familiares, amigos e para os nossos próximos também.